Tem um novo jogo que a gente tá acompanhando aqui faz bastante tempo. Na verdade, desde que ele foi anunciado, vai chegar diretamente no Gamepass, que é uma grande jogada da Microsoft e da Xbox, que é o Flintlock. Como é que é esse jogo, Alepitecus? Por que a gente tá tão empolgado com ele? Flintlock, The Siege of Dawn, ele é um jogo bem que a gente vem acompanhando, né? Que nem você falou desde o início. Tem uma pegada meio Souls-like ali, um jogo de RPG de ação, um jogo ou ação com elementos de Souls-like. A gente vai definindo ao longo de cada vídeo que a gente assiste. E agora eles lançaram um gameplay estendido de 9 minutos e 22 segundos. Parece ter boas informações nele. Esse jogo é publicado pela A44 Games e ele é feito pelo mesmo estúdio que fez o Ashen, que é um jogo que, pra quem jogou, eu não joguei ainda, mas todo mundo fala muito bem. Então vamos dar uma olhada nesse trailer aí, nesse gameplay estendido, mas antes você está no... Vamos lá só contar, Alepitecus, pra gente começar. 3, 2, 1, vai! Tá legendado em português, vamos ver como é que tá essa legenda aí. Hi, I'm Simon Desan, Creative Director at A44 Games. And I'm Dale Pugh, Associate Art Director. We're an indie studio based in New Zealand. Our previous game, Umas Ashen, travadinhas was no vídeo released in deles. 2018, and we're excited to bring you this gameplay overview for our upcoming title, Flintlock, The Siege of Dawn. Travou pra você um tempão? Não. Flintlock is set in the world of Kian, 10 years after the door to the Great Below was opened, unleashing the gods and their armies of the dead. Caramba, que The esquisito. lands of Kian are overrun. The coalition army is tied up in an increasingly hopeless siege outside the city walls. There is no one to defend the small towns and villages against the roaming hordes of the dead. You play as Nor Vanek, a flintlock weapons expert in the Coalition Army, along with Inky, a mysterious fox-like companion who enhances your combat skills with his magical abilities. On your journey, you will combine gunpowder, magic, and steel to build your character into a fabled god killer. You'll also meet and recruit your former coalition team to devise a plan to break the siege and end the war once and for all. As you travel throughout the world, you can establish your caravan at key rest locations. Acho parecido. This is your chance to rest and prepare for your next adventure. The caravan will grow as you meet and recruit former coalition team members to your cause. Each team member is an expert in their chosen field and unlocks crafting abilities and additional quest content. It's always good to rest at the campfire and see what's new. Building on our experience with Ashen, Flintlock retains elements of the Souls genre and infuses it with rapid mobility, resulting in dynamic and explosive combat, a style we call Souls Light. Souls Light, ele falou? Light. Melee and flintlock weapons with magic and rhythmic battles where combos chain together. Each enemy's attack pattern needs to be learned and mastered. Todo mundo que fala do Ashen fala muito bem do combate. It allows fluid and fast-paced action. Foi uma das coisas que mais chamou atenção a gente no Flintlock. É. Parece muito legal mesmo essa There are parte. three main categories of weapon. Melee weapons, such as Nor's axe, flintlock pistols, and secondary black powder weapons, including rifles and grenades. Caramba, granadas. The axe, for example, is no woodcutter's tool. This brutally effective weapon, along with an array of other single-handed weapons, provide players with unique combat opportunities. Each weapon has a different modifier to enhance and change the gameplay. Flintlock weapons are the primary tool in your arsenal to fight the dead. O jogo tá mostrando umas quedas de FPS nervosíssimas nessa apresentação, mas claro, ainda não foi lançado, né? Mas já me preocupa. Secondary weapons are powerful flintlock firearms that require time and skill to isso? reload. Lança granada, mano? É. Like traditional black powder weapons of the past, they often only fire a single shot before needing to be reloaded with a skill-based mechanic. Sniper Elite? É. Your secondary weapon charges are only replenished while resting, so preparing in advance and knowing when to deploy them is key to their successful use in combat. Grenades give you new strategic options to deal with enemies. Each type of grenade has a limited number of uses, and you can find more grenades by exploring the world. Much like the secondary weapons, you can restore your grenades by resting.
Ele falou que a granada dá uma nova forma de jogar, né? Eu acho que eles estão sempre comparando com o Ashen. Enemies can be engaged in a number of ways. Learning each enemy's moveset, distorção de mastering reino. the best attack, counter attack, and defensive Dá um moves counter, key claro. to unlocking the full combat system in Flintlock. A break attack is an attack that cannot be blocked or parried. It will also leave you vulnerable to follow-up attacks. You can interrupt an enemy break attack with your Flintlock arsenal, leaving the enemy open to a swift follow-up attack. With the right timing, a regular attack can be parried, opening the enemy up to counterattacks and extra damage. The purple bar above the enemy is a priming indicator. Once an enemy is fully primed, you can perform a critical attack, which instantly defeats an postura. armored enemy. Or strips the armor from a more heavily protected one. Inky's strike applies the Curse of Death on enemies, allowing you to build up their prime from a distance before closing in to finish the job. While Inky's curse is active, your melee strikes will also build the priming bar, as well as inflicting damage. In addition to the Curse of Death, you can equip different curse stones to Inky. Each stone makes his strike apply a different status effect, such as poison or weakness. As you increase your bond with Inky, you will unlock powerful magical abilities called Witherings. Inky's Withering gauge will build over time. When it's full, Nor and Inky can fuse together and unleash a devastating ultimate attack. Vai ficar a barrinha dele ali. Armored enemies take reduced damage and are less likely to be stunned by your melee attacks. Essa esquiva parece ser pesaça, porque ela fica, parece que While you intangível. can kill an enemy that's É. armored, you'll often need to remove it first by fully Muito priming boa. them and using a critical attack. Shields prevent all damage from a frontal attack. You must first remove the shield to attack head-on, or find other openings. Ripping off a shield exposes the enemy to a direct attack. With a war that has been raging on for so long in Kian, coins and gold have become worth less than your reputation. Reputation is the currency in the world of Flintlock and represents your renown and experience. It can be spent to obtain skills and items, Reputação é como se fossem as craft almas. upgrades to your weapons and armor. E dinheiro. Engaging in combat and defeating enemies is one of the best ways to build your reputation. The combat reputation multiplier rewards you for using unique moves in combat. Lembrando que a gente vai dizer aí o que a gente achou no final do vídeo, galera. Jump or dodge you weave in, build your multiplier and increases the amount of reputation you gain. Será que tem coisa que dá pra comentar agora? Eu tô achando os movimentos às vezes um pouco truncados. Pareciam melhores But be antes. careful. If you take damage, you will lose your multiplier. Não tive essa and mesma the additional impressão, não. reputation that has been gained. You can choose to bank your reputation at any point tá and the pegando fogo. multiplier will be reset to 0. Hamlets are settlements around the world that have become overrun with the dead. Defeating the boss will free the hamlet. The people will return to their normal lives and you'll gain access to the local coffee shop. Every coffee shop has a host. Hosts are mysterious Nossa, que creatures doido. who care for the local inhabitants. Cara, Nossa, que loucura. A host will give you an extra health restoration flask as a reward for getting rid of the dead. You'll also gain access to the shop, where you can cash in your reputation to buy clothing items and customize your look. Since the coffee shop is the central hub of every hamlet, hosts know everything going on in the local area, and will offer up rumors, which form the basis of Flintlock's side quests. If you choose to follow up on a rumor or engage in conversation with a local character you've met in the world, you'll be rewarded with quests. And what's in it for me? These are an excellent way to fully explore an area, unlock unique inventory items, and enhance your experience of the story. Even if you're not on a dedicated quest, it's always worth exploring off the main path, as there are often more challenging enemies and greater rewards to be had. Caramba, o tamanho da vida do monstro, velho.
Ah, Tira mas muita a gente vida já dela. viu maiores. É, mas ela não tá tirando nada. From myself, Dale, and the rest of the A44 team, thank you for checking out our gameplay summary. Tá aí We o hope you're looking forward gameplay. to diving in and exploring the world of Flintlock. O jogo sai esse ano, eu não lembro agora a data, não sei se vocês vão deixar aí a data também, mas novamente ele chega diretamente no Gamepass também. É no verão americano, eles não colocam a data ainda, então acho que é a partir do segundo semestre. Eu achei realmente os movimentos um pouquinho truncados, mas nada tira a minha vontade de jogar o game por causa do combate. O combate parece ser muito bom, com boas ideias, nada que pareça novo demais, não é todo jogo que vai trazer uma novidade incrível, mas ele me impressiona por ser de um estúdio que é pequeno, né? Ou pelo menos aparenta ser pequeno, porque ele parece ter uma ambição bem grande, né? Parece ter um mundo bem grande. Isso pode dar muito certo, pode dar muito errado, né? Então fico bem curioso pra entender o jogo jogando, né? Valendo. E o combate me chama muita atenção, cara. A gente vem vendo uma leva de Souls-likes ou Souls-lights feitos por empresas menores e que uns acertam muito, outros erram muito, né? E eu acho esse movimento legal. Eu acho interessante porque a gente pode ver inovações ou arriscar ideias novas, né? Por parte desses pequenos jogos que estão encarando esse gênero. E eu vejo no Flintlock um desses grandes representantes. Eu acho que ele tem um potencial muito grande. Essa parte da movimentação que você falou, talvez eu não tenha sentido isso, porque pra mim já não era um negócio fora do normal. Tipo, eu já imaginava essas limitações ali. Então, pra mim não foi surpresa nenhuma. Mas eu acho interessante ver, por exemplo, a interação dela com o Enki, né? Que é o bichinho lá, o mascotinho. E eu acho que ele pode trazer um grande diferencial, né? A parada única para esse Souls-like / Souls-light. Então isso me chama bastante atenção. Me faz querer ter curiosidade para ver mais, para jogar e tal. Tô achando interessante esse projeto. Pelas informações que eu encontrei do estúdio, eles têm pouco menos de 100 pessoas trabalhando dentro do estúdio. Não sabemos trabalhando dentro desse jogo, grande, né? Mas é um estúdio interessante. Quando eles estavam na época do Ashen, em 2019, eles estavam com por volta de 40. Então, vamos ver pra onde que vai aí. Eu não encontrei o número perfeito, não. O número concreto de pessoas, né? Fica aí como uma curiosidade, tá? Vamos ver pra onde vai o game, que tá logo aí. Eles precisam continuar falando do jogo. Eles lançaram um gameplay bem grande, né? Não sei o que resta pra eles poderem trabalhar aí durante os próximos meses até a chegada do jogo. Mas é um dos jogos desse ano e que chega direto no Game Pass. Comenta o que você achou e se você vai jogar, né? Um abraço. Exatamente. Valeu! Valeu!